Pessoal, é com grande alegria que nós voltamos neste canal, agora com um quadro novo que eu quero apresentar para vocês. Psicólogo vem conversar com a gente. Esse quadro tem o objetivo de trocar informações sobre a terapia de família e casal. Ele vai acontecer no YouTube, num formato um pouco diferente deste vídeo que eu estou apresentando agora, porque o quadro será ao vivo. Portanto, você que está nos assistindo, se você tiver alguma dúvida sobre a terapia de família e casal, algum comentário, algum tema que você queira conversar com a gente, nos chame no Instagram ou no WhatsApp, deixe a sua dúvida e nós vamos entrar em contato com você, com o objetivo de, num momento adequado, nós estarmos ao vivo no YouTube, tratando sobre aquele tema de uma forma bem informal, tá? Com bastante cuidado, com bastante espaço para a gente trocar os nossos saberes uns com os outros. Teremos as pessoas que estarão nos assistindo no YouTube e elas vão poder também trazer os seus comentários neste quadro. O quadro será ao vivo. Você está convidado a participar, trazendo a sua questão. Hoje, nós vamos fazer um vídeo gravado previamente. Uma antiga aluna minha trouxe uma dúvida e eu vou compartilhar com vocês a dúvida da nossa aluna, já esquentando este quadro num formato um pouquinho diferente, porque esse momento, esse vídeo, não é ao vivo, ok? Então, vamos lá. Qual é a dúvida da nossa aluna? Ela fala o seguinte: a teoria sistêmica fala sobre o processo de diferenciação do self. Sim, isto é algo que nós estudamos na formação. Então, ela faz a pergunta: num casamento, o quanto os parceiros devem estar diferenciados para que haja uma boa convivência? E para responder essa pergunta, eu então fui procurar um autor de um livro, né, já pensando aí nessa interatividade de outras pessoas falando sobre o mesmo tema. Vou deixar na descrição do vídeo o autor, o capítulo, para vocês poderem ter acesso ao original posteriormente. E, a partir desse parágrafo que o autor fala, eu vou compartilhar com vocês o parágrafo e vou trazer as minhas impressões, tentando responder. Eu nomeio, né, hoje o nosso diálogo como sendo sobre a fusão e a separação no casamento. São dois processos que acontecem nos casamentos, nas famílias, e a gente vai falar um pouquinho. Segundo Coleman, que é um autor, os elementos do par não podem se desenvolver no isolamento e o eu é definido pela sua diferenciação com o outro. Então, este autor traz para a gente que os integrantes do par precisam se desenvolver na partilha com aquele que tiver em convivência, tá? E isso se dá a partir do processo de diferenciação, que inclusive é a pergunta da nossa aluna, tá? Voltando aqui, só para ficar didaticamente claro, né? Num casamento, o quanto os parceiros devem estar diferenciados para que haja uma boa convivência. Então, ela está fazendo menção ao processo de diferenciação dos parceiros. Vamos seguir? Aqui. Então, o autor vai falar que o eu é definido pela sua diferenciação com o outro. Vamos lá. Para o bom funcionamento de um casamento, é preciso que haja, aí ele introduz esse termo aqui, ó, uma contenção análoga àquela que a mãe provê ao seu bebê. Então, aqui, gente, ele já introduz uma ideia, que é a ideia de contenção. Contenção é algo que contém o conteúdo, tá? Então, é o parâmetro do conteúdo, tá?
Então, ele já faz menção à mãe com o seu bebê. Quando eu li esse parágrafo, eu falei assim, gente, qual é a contenção que a mãe faz com o seu bebê? É, no mínimo, uma presença onde ela vai responder às necessidades do bebê. Fome, sede, sono, frio, né? Então, ela vai lá atrás, no primeiro momento de vida do bebê, responder a essas necessidades do bebê. Então, ela vai fazer um processo mesmo, né, de contenção daquilo. Vamos seguir. Aí eu pulo um pedacinho, mas lá na frente ele fala o seguinte: além disso, né, da contenção, deve existir uma confiança em que o conflito que surja no casamento não irá destruir a relação, devendo haver um continente para as questões do casal. Então, ele volta a falar aqui, ó, de continente, tá? Ele vai explicar ali na frente o que é esse continente no casamento, e aí agora ele introduz aqui a ideia de que os elementos do par, isso tudo para falar da diferenciação dos elementos do par, tá? Eles precisam ter a possibilidade de entrar em conflito, tá? Vamos lá. O conflito que surja no casamento pode se manifestar sem causar nos elementos do par a impressão de que o casamento vai acabar, vai ser aniquilado quando houver um conflito, tá? Então, os elementos do par precisam ter confiança de que eles podem entrar em conflito sem que esse conflito destrua o próprio casamento, tá? Para isso, deve haver um continente para as questões do casal. No próximo slide, eu vou apresentar o que é o continente para as questões do casal. Mas aqui é importante a gente entender o seguinte: quando ele fala que o casal deve estar confiante o suficiente para entrar em conflito sem que aquele conflito destrua o casamento, isso não quer dizer que em algum momento este mesmo casamento não possa vir a se romper, tá? Por quê? Nós não estamos falando de casamento blindado, tá? Porque casamento blindado só existe no campo da autoajuda, né? Aqui, para nós que estudamos as complexidades do casal e da família, todos nós sabemos que isso não existe. O casamento pode vir a se romper? Pode. Agora, o casamento que vier a se romper vai ser algo que vai ser tratado, o rompimento, para que o casamento venha a acabar. É disso que nós estamos falando, tá? Então, vai existir um conflito, nós vamos falar daqui a pouco do parâmetro desse conflito, e as pessoas envolvidas, elas vão ou equacionar o conflito de uma forma construtiva, ou pode ser destrutiva. O final do casamento não significa equacionar o conflito de forma destrutiva, ok? Casamento que finaliza, muitas vezes, é a melhor solução para aqueles elementos que estavam casados continuarem vivendo de uma forma mais harmônica, tá certo? Então, vamos seguir. Vamos seguir aqui, que isso tem que ficar claro. Agora, ele fala o seguinte: o que é o continente no casamento? A ausência de continente, olha que bonito, seria semelhante não ter com quem brigar ou brigar e não ter resposta, tá? Então, quando ele fala que os elementos do par precisam de um continente para entrar em conflito, ele está falando que os elementos do par precisam de alguém com quem brigar, ou alguém que possa responder à questão do primeiro. E que muitos casamentos a gente tem essa condição aqui, ó. Não tem com quem brigar. Não tem, ou briga com uma pessoa e não tem resposta, que dá no mesmo, tá? Então, são aquelas situações em que você fala e a pessoa responde: aham, você está certo. É isso mesmo.
Aham, você está certo. E muitas vezes não muda nada. A questão não é resolvida, não é tratada, não é cuidada, e o sujeito, o outro que responde, ok, você está certo, até para não criar confusão, cria sim um aniquilamento no próprio casamento, tá? Então, o casamento, para ele ter, ó, continente, precisa ter alguém com quem brigar. E aí, no segundo parágrafo, o autor fala o seguinte: ainda segundo o autor, o homem precisa de uma, olha que bonito, gente, oposição para concretizar a sua experiência. E a presença de um outro diferente, quer dizer, o parceiro, né, uma outra pessoa que marque esse processo de diferenciação, é necessária para que as questões do casal não se fundam numa massa disforme. Então, esse segundo parágrafo, ele está falando, ele está confirmando a necessidade de ter com quem brigar. Ter alguém a quem a pessoa possa se opor. Precisa de uma pessoa que venha se opor às questões do primeiro, tá? Olha, eu não penso isso, eu não concordo, eu penso um pouco diferente, porque a gente precisa marcar uma diferença, porque não existe dois pensamentos uníssonos. Existem próximos, né? Enfim, então, quando tem um termo aqui interessante que eu quero falar com vocês em 2 minutinhos, é o termo experiência. Segundo o autor, o homem precisa de uma oposição para concretizar sua experiência. Gente, a palavra experiência é uma palavra interessante, porque ela tem o sufixo ex, experiência, e depois vem periência. O peri, o ex, significa expulsar. O peri significa perigo, tá? Portanto, eu falo também isso numa aula nossa no curso de formação, mas vou trazer aqui para vocês o recorte. O que é concretizar a experiência? Experiência, expulsar o perigo. Portanto, o homem precisa ter, vou compartilhar com vocês, o homem, o sujeito, né, precisa ter uma oposição para concretizar a sua experiência. Experiência no sentido de expulsar o perigo. Gente, se experiência significa expulsar o perigo, eu pergunto para vocês, qual de nós não gostaria de ter uma vida onde você pudesse expulsar o perigo de sua própria subjetividade, de sua própria cotidiano, de sua própria vivência. Expulsar o perigo. Ele associa a expulsão do perigo à condição de você estar em relação com outro diferente de si. Diferente é no sentido de alteridade. É uma outra pessoa que vai te ajudar a se posicionar no mundo. E a gente está falando de partilhar aquilo que eu penso, receber o que o outro pensa e chegar em algo inédito, diferente do que era minha primeira matriz, meu primeiro pensamento. Tá? Então, a gente está falando de um campo de partilha. Nesse campo de interação, de partilha, é que há oposição, é que há a possibilidade de expulsar o perigo. Olha que belo, olha que vivência, né? Que relação satisfatória. Qual de nós não queria relacionamentos onde você pudesse expulsar o perigo do seu cotidiano, né? Então, vamos lá. Estamos no campo da semântica, sim, mas isso alcança o campo da prática, tá bom? E aí ele fala o seguinte: segundo o autor, o homem precisa de uma oposição, a gente está falando do processo de diferenciação entre os elementos do par, para concretizar sua experiência, e a presença de um outro diferente é necessária para que as questões do casal não se misturem numa massa disforme. Vamos para o último parágrafo do autor. Aqui.
O conflito entre um casal é algo saudável, mas o potencial para o crescimento que vai acontecer aí a partir do conflito depende da capacidade do casal de regular os seus conflitos relativos aos seus mundos individual e partilhado. Então, aqui, ele volta a falar de campo partilhado, tá? E campo individual. Vou só finalizar o raciocínio. A tensão que nasce do conflito, porque ele está falando que há conflito, há necessidade do outro que faça oposição ao meu pensamento para que eu possa crescer, tá? Mas sempre a gente vai crescer? Não. Olha o que ele fala. A tensão que nasce do conflito proporciona também uma oportunidade para o potencial destrutivo, tá? Então, voltando, a tensão que nasce do conflito proporciona uma oportunidade para o potencial criativo ou destrutivo, tá? Portanto, conflito acontece no casal quando o casal. Deixa eu voltar aqui para mostrar, falar com vocês. O conflito é necessário, o conflito ele acontece quando você tem o outro diferente, tá? Que vai se opor, e o conflito tem um potencial de crescimento ou um potencial de destruição, tá? No parágrafo anterior, ele vai dar um parâmetro para a gente pensar quando que o conflito ele desemboca na criatividade ou quando que o conflito vai desembocar na destruição. Então, a pista está aqui, ó. Está pequena, mas acho que dá para ver. Aqui, vou ler para vocês. O conflito entre um casal é algo saudável, mas o potencial para o crescimento depende da capacidade do casal de regular os seus conflitos relativos aos seus mundos, individual e partilhado. Então, aí a gente volta a entender o quê? Que ele fala lá no início do vídeo, eu falei, ele fala da mãe precisa fazer continente para o bebê. O casal precisa ter um continente para desenvolver a briga, desenvolver a discussão, desenvolver o processo de diferenciação. Esse continente é exatamente o outro diferente, mas um outro que vai permitir a cada um a construção da confiança, de que você pode discutir sem que a discussão aniquile o casamento, embora o casamento possa vir a terminar. Até aí todo mundo entendeu, tá? Agora, para que, a partir dessa discussão, o casal ele alcance o potencial criativo de crescimento, é necessário que ambos elementos do par consigam distinguir bem, regular bem o que é do meu mundo interno e o que é do meu mundo partilhado. Por quê, pessoal? Mundo interno e mundo partilhado, todos nós possuímos. Nós estudamos isso também muito bem na nossa formação. Brevemente falando, o mundo interno é o primeiro mundo da criança, por isso que ele começa falando de mãe e bebê. Mãe fazendo continente para a necessidade do bebê. Mundo interno é o mundo que a mãe ajuda o bebê a construir, num primeiro momento, porque ele não sabe de si, do outro, de nada. O bebê simplesmente tem necessidades. E a mãe supre as necessidades do bebê, fome, sede, sono, frio. Então, o bebê constrói o seu mundo subjetivo. Mas o bebê cresce. E crescendo, ele começa a apresentar, olha que bonito, seus gestos espontâneos. Ele começa a se apresentar na vida, no mundo. E a mãe começa a ceder espaço para que o bebê se apresente. Nesse momento, é o momento em que o bebê começa a reconhecer, até porque a mãe apresenta, o mundo que está à sua volta em pequenas doses. Então, o bebê começa a sair do seu mundo interno e entrar no mundo partilhado. E assim vai a vida. Hoje, com 30, 40, 50, 70 anos, o sujeito também possui mundo interno. Tem hora que a gente entra no casulo. Tem sujeito que só vive no casulo. Em outro momento, a gente precisa sair do casulo e ir ao alcance do outro, partilhar aquilo que é nosso, ó, entrar em relação, entrar em conflito, fazer oposição.
Inclusive, o termo oposição é um termo que a gente pode definir ele em bastante questões dentro do processo psicoterapêutico, do processo de desenvolvimento maturacional do ser humano. Agora, não cabe um vídeo, tá? Mas, quando o sujeito partilha o mundo, ele entra em contato com o outro e há uma série de desdobramentos nesse trânsito entre o mundo interno e o mundo partilhado. E aí entra uma outra palavra para a gente finalizar o vídeo, que é a palavra medida. Em que medida eu vou transitar, cuidar do meu mundo interno e do meu mundo partilhado? Quer dizer, como que eu vou fazer esse movimento entre eu e outro? E isso extensivo ao outro em relação a mim, né? Então, aqui, finalizando, a gente volta para o que o autor apresenta. A tensão que nasce do conflito proporciona uma oportunidade para o potencial criativo, mas também para o potencial destrutivo. Haverá potencial destrutivo de diversas formas. Muitas vezes, um dos elementos do par vive somente no seu mundo interno. Muitas vezes, um dos elementos do par não tem mundo interno. É outra perspectiva. Muitas vezes, um dos elementos do par não consegue partilhar. Só vive no seu mundo interno. Então, vocês estão vendo como entre mundo interno e mundo partilhado tem N desdobramentos, e aí se dá a complexidade da clínica de casal. Por isso eu te convido a estudar. Por isso eu te convido a vir aqui e trazer a sua questão para a gente conversar. Tá? Porque tem complexidade, sim. E aí eu finalizo aqui com vocês, só marcando o início, né, do nosso tema. Eu estou falando, né, hoje sobre a fusão e a separação no casamento, tentando responder a questão da nossa aluna quando ela traz, num casamento, o quanto os parceiros devem estar diferenciados para que haja uma boa convivência. Então, o processo de diferenciação é necessário, a gente precisa do outro diferenciado para fazer oposição e para tirar aí bons resultados da briga, do conflito, que é necessário que haja nas relações, sobretudo essas mais íntimas, que são os casamentos. Tá bom? Pessoal, agradeço a participação de vocês. Fica aí o convite, mais uma vez, quem tiver questões sobre a terapia de família e casal, deixa no nosso Instagram, no nosso WhatsApp, para a gente colher as questões, entrar em contato com vocês e produzir da melhor forma esse campo de diálogo aqui. Tá joia? Muito obrigada pela atenção.